Olá, eu sou Daniel Ishihara, professor de Direito. Nesse vídeo eu vou falar sobre a classificação das formas de resolução de disputas. A principal classificação é entre autotutela, autocomposição e heterocomposição. Existe também uma segunda forma de classificar, um pouco menos utilizada, que é a classificação entre formas autônomas e formas heterônomas de resolução de disputas. Começando aqui com a autotutela, é importante a gente destacar que a autotutela é a forma mais antiga, mais primitiva de resolução de disputas. Nela, as próprias partes resolvem a disputa com a imposição de força, alguma forma de poder. Nem sempre é a força física, pode ser poder econômico, pode ser, enfim, outras modalidades de imposição de poder. O nome autotutela remete à primeira parte, auto, no sentido de que são as próprias partes que resolvem a disputa. E a segunda parte do nome, autotutela, indica que são as partes que tutelam pelo próprio interesse e chegam então a uma resolução sem o uso, isso é importante para a autotutela, sem o uso de racionalidade. É uma disputa de poder, é uma disputa de força. Apesar de ser uma forma primitiva de resolução de disputas, a autotutela existe no direito brasileiro. Podem ver em casos de guerra, a gente vê a imposição de poder para se resolver uma disputa. Também lá no direito civil a gente fala de esbulho e a turbação da posse. Nesses casos, a parte que foi turbada em sua posse, ela tem o direito, né, de então de utilizar de força para ter a sua posse restituída. A mesma coisa lá no direito penal, quando se vê uma ameaça para si ou para outrem, e então alguém pode utilizar da força para afastar de forma proporcional e suficiente aquela ameaça. Então vejam que a autotutela, apesar de antiga, ela é recepcionada no direito brasileiro. Também é uma forma de resolver disputas que é finalizada pelas próprias partes, as autocomposições. Só que aqui o final do nome muda, deixa de ser autotutela para ser autocomposição. Por quê? Porque agora a gente fala de uso da racionalidade para se alcançar aquela resolução da disputa. As próprias partes resolvem a disputa, mas dessa vez sem imposição de poder, é com uso de racionalidade. São exemplos de autocomposição, a negociação, a conciliação e a mediação. Nesses casos, lembrem que mesmo havendo um conciliador ou um mediador, são as próprias partes que vão decidir se aceitam aquele acordo final, se vão fazer o acordo, ou mesmo decidem se vão continuar conciliando ou se vão continuar mediando. Então vejam que o poder de decisão está nas mãos das próprias partes. Isso não acontece na heterocomposição. Nas heterocomposições, o poder de decisão está na mão de um terceiro. Ele também vai usar da racionalidade, por isso que no nome existe a palavra composição, mas agora não é mais alto, não são as próprias partes que vão compor aquela disputa. Agora é esse terceiro imparcial. No caso da arbitragem, é um árbitro que vai proferir sua sentença arbitral. No caso da jurisdição estatal, a gente tem as partes lá no Poder Judiciário, e aí então vai ter um juiz que vai proferir a sua sentença. É esse terceiro que vai compor, com o uso da racionalidade, a disputa apresentada ao judiciário pelas partes. Uma outra forma, então, de classificar os meios de resolução de disputas é entre autônomas e formas heterônomas. Essa é uma forma mais simples. Ela simplesmente olha para quem está presente naquela modalidade de resolução de disputas. Se é esse terceiro presente vai decidir ou não, é outra história. Para a classificação entre autônomas e heterônomas, a gente vai ver se existe a presença ou não desse terceiro. No caso das autônomas, esse terceiro não está presente. A gente vai falar aí de autotutela e de negociação. No caso das heterônomas, a gente fala que existe a presença de um terceiro, como por exemplo na conciliação, a gente obrigatoriamente tem a presença do conciliador. Na mediação, a gente tem a presença do mediador, mesmo que eles não decidam a disputa. E nas heterocomposições, claro, existe a presença de um terceiro, até porque são eles mesmos quem vão decidir aquela disputa. Então, todas as heterocomposições são obrigatoriamente heterônomas, não dá para um terceiro decidir se esse terceiro não existir naquela forma de resolução de disputas, como é o caso da arbitragem, como é o caso da jurisdição estatal. Uma pergunta que costuma surgir ao trabalhar esse assunto é sobre a negociação representada. Ela seria uma forma autônoma ou heterônoma de resolução de disputas. A negociação direta é aquela em que as próprias partes negociam entre si. Então, A está em disputa com B, eles discutem, as próprias pessoas, né, que estão ali disputando
negociam entre si e buscam uma resolução da sua disputa. Quando a gente fala de negociação representada, a gente diz que as partes que estão faticamente envolvidas na disputa são representadas por negociantes, procuradores, prepostos, e esses vão então negociar e tentar encontrar um acordo para resolver aquela disputa. E aí se pergunta, esse negociante, esse preposto, esse procurador, ele seria um terceiro na forma de resolução de disputa chamada negociação ou não? Ou seja, essa negociação representada seria uma forma autônoma ou heterônoma? Os doutrinadores divergem sobre o assunto. Eu concordo com os que tratam a negociação representada também como uma forma autônoma. O próprio nome representante diz que é a presença repetida, uma representação. Então, a presença daquela empresa, mais uma vez, na forma do seu preposto. A gente não precisa ter o quadro de sócios da empresa inteiramente ali. A empresa, inclusive, é imaterial, ela tem que se materializar na forma de alguma pessoa, o representante cumpre com essa função. Então, quando a gente tem um representante, um procurador, um negociador autorizado, ele é a própria parte negociando, então também classifico a negociação representada como uma forma autônoma de resolução de disputas. Por último, numa tabela resumitiva, vocês vão ver que sempre que a gente fala de imposição de poder, não uso de racionalidade, a gente tem, coluna do meio, a autotutela, que vai ser uma forma autônoma de resolução de disputas. Quando a gente trata de uma negociação, seja ela direta ou representada, a gente está falando aí de uma autocomposição, porque são as próprias partes que negociam e chegam àquele acordo, as partes que decidem como resolver essa disputa, e aí a negociação, assim como a autotutela, é uma forma autônoma de resolução de disputas. Já quando a gente fala de conciliação e mediação, existe a presença de um terceiro, são formas heterônomas, como está lá na terceira coluna, lá no final, porém, ainda as partes têm o poder de decisão, elas que vão decidir o resultado daquela mediação ou daquela conciliação. Então, ainda são formas autocompositivas de resolução de disputas. Se existe um terceiro, ou seja, ainda é heterônomo, mas esses terceiros são os que compõem, são os que decidem aquela disputa, a gente fala das heterocomposições, a exemplo da arbitragem e da jurisdição estatal. Esse é o canal Página 1, que tem a intenção de entregar para os estudantes as primeiras notas, os primeiros elementos, os primeiros conceitos sobre a disciplina que pretendem estudar. Obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo.